A honra como representação da nossa fé. Muitas vezes, irmãos, eu tenho visto que o assunto honra tem sido trazido como a expressão da representação da fidelidade de uma pessoa para com outra. Isso é possível? Você vai ver isso nos meios militares. Então, na vida militar, um soldado honra o seu comandante por respeito ao seu comandante. Mas na vida cristã, a honra ao bispo ou a bispa dessa igreja, a honra ao pastor, a pastora, a honra ao seu líder, não tem que ser só porque você respeita aquela pessoa, sim, porque respeita, mas pelo amor que você tem a Jesus Cristo. Fica claro isso, irmãos? Amém. A honra, ela tem que ser uma representação da tua experiência de fé. Porque se ela não for uma representação da tua experiência de fé a Deus, ela se transforma num negócio muito complicado chamado idolatria. Porque o que é idolatria? É quando o foco da minha vida deixa de ser Deus e passa a ser uma coisa, passa a ser uma pessoa. Então isso é idolatria. E nós não queremos nessa igreja cristã idolatria. Nós queremos verdadeiras expressões de fé que possam fazer com que essa igreja cresça, amadureça e se fortaleça no Senhor. Amém? Amém. Então é nesse entendimento que nós temos que trabalhar a honra. A honra não é o respeito a uma pessoa. A honra é a expressão de alguém que teme a Deus e que, porque teme a Deus, se submete a alguém. Estou sendo claro, irmãos? Amém. Então, em última análise, quando a gente pensa em honrar ao pastor da igreja, nós estamos dizendo assim: eu sou crente, por isso eu honro o meu pastor. Você não está dizendo assim: eu honro o meu pastor porque ele é meu pastor. Você está dizendo: eu honro o meu pastor porque eu sou crente. E a gente vai ver, irmãos, nessa visão e nessa experiência assim tão tremenda e tão maravilhosa, que quando Davi ele teve a oportunidade de matar Saul pelo menos 2 vezes, ele se negou a matar Saul. Não é porque Saul era bom, porque todo mundo sabia que Saul era louco e já estava até endemoniado. Mas é porque Davi era crente, porque Davi era sério com Deus. Então olha para o teu irmão e diz assim: as coisas têm que acontecer, não é por causa da outra pessoa, mas porque você é sério com Deus. Amém? Amém. Porque, queridos, ainda que eu tenho um líder e esse líder ele não seja o que eu espero, eu não tenho direito de me rebelar contra ele. Eu não tenho direito de abrir a boca para feri-lo. Por quê? Porque ele está colocado em uma posição de liderança. E a gente vai trabalhar isso hoje aqui e vamos amadurecer nesse entendimento. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5:12. E vos rogamos, irmãos meus, que reconheçais os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e vos instruem com admoestações, que os tenhais em alta estima e amor, em razão da obra que eles realizam. Tende paz em vós. Também vos rogamos, irmãos meus, que exorteis os desordeiros ociosos e animeis os de pouco ânimo, que sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Amém? Amém. Então, a gente olha para a carta aos Tessalonicenses e vemos que a igreja de Tessalonicenses era uma igreja forte.
era uma igreja que tinha um coração no Senhor. Mas o apóstolo Paulo não se privou de dar essa instrução à igreja dos Tessalonicenses, porque esses pontos que ele falou eram de suma importância para que a igreja tivesse paz. No final do versículo 13, leia aí na sua Bíblia, a última frase do versículo 13. Na minha Bíblia está escrito assim: tende paz em vós. Está assim? Amém. Como é que uma igreja vai ter paz se essa igreja não tiver alinhada com a sua liderança? Não tem paz. Se não houver uma autoridade estabelecida dentro da igreja, a igreja não tem paz. Eu já vi, irmãos, a tragédia que é quando as pessoas elas não respeitam a figura do pastor. Cada um anda por um caminho. A igreja se torna um campo de batalha, e essa igreja se transforma em um lugar onde Satanás age livremente. Diga comigo assim: misericórdia, Senhor. Em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: e vos rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e vos instruem com admoestações. Irmãos, um crente, ele precisa ter um ato de reconhecimento de honra para com seus pastores, para com aquele que lidera a sua vida. Esse ato de reconhecimento é algo que nós não podemos, irmãos, esquecer. Eu pergunto a vocês: quem são aqueles que trabalham entre vós e que os instruem e que ministram a palavra? Quem são aqueles que estão com a responsabilidade de conduzir o ministério? Tem que ver de forma diferente, queridos. Aquele que preside, aquele que instrui, ele tem um nível de honra. Aquele que lidera uma célula, ele tem um outro nível de honra. Aquele que recebe lá na porta, ele tem um outro nível de honra. Todos eles têm nível de honra, porque todos estão posicionados em lugar de autoridade. E aí eu quero ensinar algo a vocês, além de tudo que eu falei aqui, que é muito importante, é uma chave. Quando você está diante de uma autoridade, você é devedor da autoridade. Vocês lembram quando Saul disse: eu não posso chegar diante de Samuel? Foi a minha primeira ministração aqui. Eu não posso chegar diante de Samuel porque eu não tenho um presente. Porque se é autoridade, eu tenho uma dívida. Então, se a autoridade é o porteiro, é o recepcionista, a sua dívida é de educação. Se é de dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, se ele pedir para você sentar em tal cadeira, vá lá e sente, porque ele está responsável. Se a autoridade é um líder de célula, a sua dívida é de ouvir a direção daquele líder de célula e submeter-se à direção daquele líder de célula. Se a sua autoridade são os bispos dessa igreja, a sua dívida é de submeter o pastoreio deles, para que eles façam isso com alegria e não gemendo, como está lá em Hebreus 13. Oi, estão aqui, irmãos? Amém. Então diga comigo: reconhecimento. Nós precisamos reconhecer. Voltando ao fato que aconteceu semana passada no Brasil, o que foi que o juiz fez? Olha o que é um homem de honra. O juiz disse: o senhor tem até 5 horas da tarde da sexta-feira para se apresentar. O senhor terá uma sala especial, nem chamou de cela, uma sala de estado maior. O senhor terá todas essas galerias, proibido algemá-lo. Por que toda essa deferência? Porque aquele juiz reconhece naquele homem a liderança que ele foi e que ele é, pelo fato de ter sido presidente do Brasil 2 vezes. Então, queridos, o reconhecimento é muito importante. Aquela pessoa que sentou na minha cadeira lá e que não me deu lugar quando eu cheguei, ela não reconheceu a autoridade.
E assim nós temos visto pessoas perdendo grandes oportunidades da sua vida, porque quem não reconhece a autoridade é um anjo de juízo sobre a vida dessa pessoa. Mulher que não reconhece a autoridade do marido, irmão, ela se perde. Filho que não reconhece a autoridade do pai, ele se perde. Discípulo que não reconhece a autoridade do pastor, sofre e se perde. E aí, irmãos, a gente vai ver que ao longo da história bíblica, aqueles que não reconheceram a autoridade, eles só padeceram, só sofreram. Nós temos muitas experiências que a gente pode estabelecer, mas eu queria estabelecer com vocês, eu convido os irmãos aí comigo em Números, capítulo 12. Eu queria apresentar aos irmãos Números 12. O que é falta de reconhecimento? E eu temo aqui, irmãos, Números 12. Eu temo aqui porque a falta de reconhecimento, às vezes ela está na família, às vezes ela está na liderança da congregação e às vezes ela está na congregação toda. No caso de Israel, o problema começou na família de Moisés. Bem-vindo, irmãs. No caso de Israel, queridos, Números 12. No caso de Israel, a falta de reconhecimento começou na família. O que está escrito em Números 12, versículo 1? Você pode abrir a Bíblia. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita ou etíope, que ele tomara por ter desposado a etíope. E disseram, olha o versículo 2: acaso foi unicamente com Moisés que o Senhor falou? Não falou também conosco o Senhor? Não falou também conosco o Senhor? A Bíblia diz no final do versículo 2: e o Senhor ouviu. Foi o que aconteceu? O Senhor ouviu. Versículo 3 diz assim: Moisés era um homem muito humilde, mais que todos os homens que havia sobre a face da terra. Versículo 4: imediatamente o Senhor falou a Moisés, a Arão e Miriam, dizendo: saí os três à tenda da revelação, e os três foram à tenda. Versículo 5: então o Senhor desceu na coluna de nuvem, pôs-se à entrada da tenda da congregação, chamou Arão e Miriam para que se aproximassem, e lhes disse: escutai bem as minhas palavras. Se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, me manifestarei a ele numa visão, e me farei conhecer em sonhos, e falarei com ele. Versículo 7: não é assim com meu servo Moisés, ele é fiel em toda a minha casa, com ele falo face a face, à vista e não por enigmas, e ele contempla a forma do Senhor. Porque então não tiveste, vocês estão no versículo 8 aí comigo, irmãos? Amém. Porque então não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Versículo 9, olha só o que diz Romanos 13:4: porque o anjo do Senhor tira a espada não sem propósito. Aqui diz o versículo 9, Números 12:9: a ira do Senhor se inflamou contra eles e se retirou. E o que foi que aconteceu com Miriam? Estava o quê? Estava o quê, irmãos? Leproso. Sabe por que Arão não ficou leproso também? Carregava consigo o peitoral do sacerdote, a unção do sacerdote, então a unção protegeu ele. Eita, rapaz, se eu disser isso aqui eu vou querer sair da mensagem, mas eu vou dizer, bispo. Vocês me dão um parêntese aí, irmãos? Amém. Diga reconhecimento. Vamos abrir um parêntese aqui, irmãos. Arão não ficou leproso por causa da unção sacerdotal que havia sobre ele. Venha para cá, bispo.
Depois vocês podem até ver Números 18, isso aí vocês vão ver isso aí, mas não é o tema da nossa palavra. Sobre esse homem tem uma unção para liderar o rebanho. Estão aqui, irmãos? Amém? Por isso ele tem autoridade de receber no altar dízimos e ofertas e primícias. E o dízimo não mata ele, porque ele tem unção. Você pergunta para mim agora assim: como é que o dízimo mata? Eu pergunto: como é que o dízimo mata? Porque se você não sabe, irmão, o teu dízimo é a forma de limpar a tua casa de toda imundícia que tiver lá. Vai ler Números 18 lá que você vai ver isso. Toda abominação que existe dentro de uma casa, ela sai com o dízimo e com a primícia. Aí vem para ele limpa por causa da unção e dá destino para fazer a obra. Aí aparece, obrigado meu bispo, aparece fulano de tal, diz assim: vou abrir uma igreja. Começa a receber o dízimo do povo. Ele não tem unção, começa a morrer. Pode olhar as histórias que tem por aí. Pode procurar as histórias. Posso fechar o parêntese? O que foi que aconteceu com Miriam? Ficou leprosa. Por que Arão não ficou leproso? Por quê? A unção. Mas irmãos, a falta de reconhecimento começou dentro de casa. Bispo, sua missão como esposa é vigiar todos os dias, para que seja sempre ele reconhecido por você e pelos seus filhos como sacerdote. Onde é que muitas esposas erram? Porque dentro de casa quebra o reconhecimento. Oi, estão aqui, irmãos? Amém. No caso de Moisés, aconteceu isso. Agora veja a reação de Deus. Quando a família, e eu sei que há parentes do bispo aqui, então a família tem que ter muito cuidado. Amém? Amém. Tem que reconhecer, por causa da unção. Miriam ficou leprosa. Por que Miriam ficou leprosa? Porque Deus ouviu. Na hora que eles confrontaram, irmãos, eu vou falar algo aqui. Eu posso errar? Eu posso. Eu erro. E minha esposa tem liberdade de chegar para mim e me apresentar quando eu erro. Mas ela não pode me confrontar. Como eles fizeram com Moisés. Ei, peraí. Deus falou com a gente também. Comigo com Arão. Não é só com você não, Moisés. Eu queria que você entendesse a cabeça de Miriam. Gente, Miriam colocou Moisés no cesto. Miriam ficou lá com 13 anos pastorando, 12, 13, não sei, pastorando Moisés, quando a filha de Faraó pegou Moisés. Miriam limpou xixi, cocô, deu banho em Moisés. Miriam era bem mais velha que Moisés e se achava no direito de botar o dedo na cara de Moisés e dizer: ei, quem você pensa que você é? Olha para o seu irmão e diz assim: mas Deus ouviu. Então a gente tem que ter muito temor. E foi o que aconteceu com Miriam, ficou leprosa. Aí o pior, irmão, o que aconteceu com a igreja, com o acampamento? O acampamento ficou parado até que a lepra saísse de Miriam. Quando entra a rebelião dentro da igreja, a igreja para. Eita Deus, diga: falta de reconhecimento é um problema. Agora em Números, capítulo 16, aquilo que começou com Miriam, agora atinge a liderança. Números 16, versículo 1, 2 e 3 diz assim: então desligaram-se da congregação Coré, Datã e Abirão, filho de Eliabe, e On, filho de Pelete, da tribo de Ruben, e se ensoberbeceram contra Moisés, acompanhado por 250 homens, membros do conselho dos filhos de Israel.
todos os homens de renome. Versículo 3: e conspiraram contra Moisés e Arão, afrontando eles: estamos fartos de vós. Olha só, estamos fartos de vós. Toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque então vós impondes o povo, vos impondes sobre o povo do Senhor. Deus tinha resolvido com a família, agora se levanta a liderança, os anciãos de Israel. A gente é levita também, a gente tem autoridade, Deus fala comigo também. Tem isso, irmãos? Estou cansado de ver isso. Diga assim: Deus ouve. A gente sabe, queridos, que o que acontece com esse povo é que eles são consumidos, porque Deus ouve. No versículo 12, é muito forte o que diz aqui, ó. Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles responderam dizendo: não iremos, não iremos, não subiremos. Sabemos que essas pessoas, irmãos, tiveram um triste fim, porque se rebelaram contra o Senhor. E a Bíblia diz assim, só para adiantar aqui o nosso estudo, versículo 35, Números 16, 35: e da parte do Senhor Jeová saiu fogo e consumiu 250 homens que ofereciam os incensos. Oh, meus irmãos, será que isso não gera temor no coração da gente? Há uns 2 anos atrás, um homem chegou para mim, ele já estava conspirando, e disse assim: deixa eu ir, que eu quero seguir meu caminho. Vai. Levou algumas pessoas da igreja, se afastou, dividiu o rebanho. Fiquei sabendo semana passada: não quero mais ser pastor. Fiquei sabendo depois que está doente, que está com problema, que não é mais pastor, não é mais nada. Essas pessoas brincam com o fogo de Deus e acham que não vai acontecer nada. Agora, queridos, entenda, o reconhecimento tem que haver na família, o reconhecimento tem que haver na liderança, e o reconhecimento tem que haver em toda a congregação, porque a desonra que começou com a família, agora no versículo 41, Números 16, 41, a congregação toda foi contaminada. Diz assim: mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: enviaste à morte o povo do Senhor. Queridos, é terrível o que acontece com uma igreja que deixa a rebelião entrar. É verdadeiramente uma igreja que está destruída pelo pecado e pela ação de Satanás. Quando você ouvir murmuração, você sai de perto. E a gente vê que esse povo passou 40 anos no deserto por causa da sua murmuração, por causa da sua soberba. E muitas pessoas vivem em deserto porque são murmuradoras. E às vezes Deus permite até que os problemas venham dentro da igreja para provar o coração. Deus permite às vezes que uma parede não seja pintada só para provar o coração. Deus permite às vezes que as coisas fiquem difíceis só para provar o coração. Eu quero dizer aqui, Deus está provando o coração de algumas pessoas aqui. Você está com vontade de murmurar, eu quero te dizer, entrega a Deus isso e acaba com isso na tua vida. Amém. Diga comigo: reconhecimento é muito importante para a minha vida. Em Números 17, 10, a Bíblia diz assim: torna a trazer a vara de Arão diante do testemunho, para que seja guardada ali como memorial
contra os filhos da rebelião, para que faça cessar da minha presença as suas murmurações, para que não morram. Tem muita gente, querido, que não entende o valor da obediência. Quem aqui quer prosperar na sua vida? Amém. Quem quer ter uma descendência abençoada? Amém. Quem quer ter família abençoada? Amém. Quem quer viver em paz? Amém. Arranca a rebelião do teu coração. Amém. Você recebe isso aí? Amém. Então dê um aplauso ao Senhor, irmão. Dê uma glória a Deus. Arranca a rebelião. Agora, vamos aproveitar Números 18. Quando acaba tudo isso, Números 18, a Bíblia diz assim: e falou o Senhor a Arão, dizendo: tu e teus filhos, juntamente com todos os da casa do teu pai, carregareis o quê? Números 18:1, irmãos. Tu e teus filhos, juntamente com todos da casa do teu pai, carregareis sobre vós a iniquidade do santuário. A culpa. Irmãos, escuta aqui. Olha para mim, por favor, é muito importante, porque eu falei disso há pouquinho, mas eu quero concentrar agora o teu entendimento. Carregareis a iniquidade. Culpa, Cleo, não define a palavra. A palavra é iniquidade. Agora, o que é iniquidade? A melhor tradução para iniquidade é carniça que fede. Sabe aquele animal morto que ninguém suporta chegar perto, que os urubus estão descendo ali em cima? Isso é a melhor tradução para iniquidade. Vem cá, meu bispo. Agora olha só, por que é que a família, por que é que a congregação, por que é que a liderança precisava respeitar Arão? Porque no começo eles foram contra Moisés e agora Deus entrega Arão. Por quê? Porque ele carregava, olha aqui para mim, ele carregava a iniquidade. Naquele momento em que Jesus Cristo na cruz recebe o pecado de toda a humanidade, era isso que Jesus estava fazendo, carregando a iniquidade. O princípio para o pastor da igreja continua estabelecido, ele não foi quebrado, irmão. E aí diz assim no versículo 7, Números 18:7: tu e teus filhos guardareis o vosso sacerdócio relativo a todas as coisas do altar que está no interior do véu, nisso me servireis. Eu vos concedi o vosso sacerdócio como dom de serviço, e o estranho que se aproximar dele morrerá. Versículo 8 agora, estão acompanhando, irmãos, comigo? Amém. E falou o Senhor a Arão, dizendo: eis que eu mesmo te designei a missão de guardar, olha só, todas as ofertas consagradas dos filhos de Israel, que me são feitas, a saber, todas as coisas consagradas dos filhos de Israel são dadas a ti, aos teus filhos, por causa da, pode falar, por causa da unção, como estatuto perpétuo essas gerações. E aí vai falando do dízimo, e aí vai falando da primícia, vai falando das ofertas. Por quê? Porque a tua oferta, quando você traz no altar, você está limpando a tua casa da iniquidade. E aí, eu queria que vocês reconhecessem a importância do homem de Deus. Eu tenho 28 anos como pastor, eu tenho 51 anos de idade, e eu não conheço nenhum pastor rico.
Eu não conheço nenhum pastor rico. Porque a definição do pastor rico é aquele que para de trabalhar e vai viver das suas rendas. Eu não conheço nenhum. Todo pastor trabalha. Alguns têm uma renda maior, outros têm uma renda, mas todo pastor trabalha. Porque pastor não é para enricar, pastor é para cuidar do rebanho. Deus vai honrar cada um de um jeito. E muitas pessoas têm inveja de pastor, por causa do carro, por causa da casa, por causa de uma roupa que usa. Só que eu quero te dizer, é Deus quem escolhe, é Deus quem unge, e a unção é para poder tirar a iniquidade da tua casa. Vocês estão entendendo, irmãos, o que é reconhecimento? Então dê um aplauso ao Senhor, obrigado. Você pode sentar. Voltando para Tessalonicenses, versículo 12, a Bíblia diz: e vos rogamos, irmãos meus, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que vos presidem no Senhor, e vos instruem com admoestações. Amém, irmãos? Amém. Por causa de quê? De tudo isso que nós precisamos reconhecer, mas não acabou aí. E a Bíblia diz o seguinte, que quando nós reconhecemos, nós estamos dando um sim para Deus. Jeremias capítulo 3, versículo 15. O Senhor diz assim para Israel e para a igreja hoje: dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com sabedoria e com entendimento. Amém? Amém. Então você tem um pastor na sua igreja, e você olha para esse texto, quem é que deu o pastor? Oi, quem é que deu o pastor? Deus. Deus. Eu tenho uma cobertura espiritual, o apóstolo René Terra Nova. Alguém já recebi essa pergunta várias vezes: você vai ficar na visão, você vai sair, Ei, irmão, quem me deu o pastor foi Deus. Se um dia Deus tirar, é Deus que tira, mas quem deu foi Deus. Eu não vou negociar isso, eu sou louco. Quem dá pastor, irmãos? É homem? Quem é que dá pastor? Deus. Deus. Então quem te dá pastor é Deus. Quem coloca pastor na tua vida é Deus. Se submete ao teu pastor, porque quando você se submete ao seu pastor, você está dizendo: muito obrigado, Deus, porque o Senhor me deu um pastor. Amém. Deus. Quem pode dizer amém? Amém. A igreja tem que entender que um pastor que admoesta, que guia, é alguém muito importante. No texto de Tessalonicenses, querida, a Bíblia diz assim, que nós temos uma dívida com essas pessoas, com esses pastores. No versículo 13 de Tessalonicenses diz o quê? Que os tenhais em alta estima e amor. Como é que está na Bíblia de vocês? Na tradução de vocês? Respeito e amor. Tem outra tradução? Na minha tem autoestima e amor. Na sua tradução tem como? Diga comigo: autoestima. Eu fiquei curioso, eu disse: eu vou mergulhar. Eu quero entender a autoestima. Autoestima é admiração e respeito, advindos do valor moral e profissional de uma pessoa. Vou dar a definição de autoestima segundo o dicionário: admiração e respeito advindos do valor moral e profissional de uma pessoa. Então, quando alguém olha para uma pessoa e vê que ela tem valor moral, vê que o trabalho dela é um trabalho sério, ela tem uma alta estima por aquela pessoa. Ela põe sobre aquela pessoa um grande valor. Então, a dívida que uma igreja tem com o seu pastor é colocá-lo em alta estima.
A palavra autoestima aqui não é aquela palavra de autoestima, de eu me valorizar. Naturalmente todo homem tem que se valorizar, mas a palavra aqui é: a igreja precisa colocar o seu pastor em alta estima. E aí eu quero trazer aqui para vocês a história de dois servos, dois crentes. O primeiro crente se chama Joabe. Tem algum Joabe aqui? Tem não? Graças a Deus, senão o bichinho fica traumatizado. Tem Joabe aqui? Vigia, irmão. 2 Samuel 18:9. 2 Samuel 18:9. Vamos ler primeiro 2 Samuel 3:20. Não, vou ficar aqui. Tá bom aqui, ó. Só puxa pra cá esse negócio aqui. Não quero a cadeira não, Leila. Aí fica ruim. Pronto. Deu uma furadinha aqui. Vamos lá, queridos. Nós vamos ter na igreja sempre dois tipos de servos. Ou é um servo Joabe, ou é um servo Eliezer. Eu não quero que vocês estigmatizem o nome de ninguém, mas eu queria falar que Joabe era primo de Davi. E Joabe, ele era um general. Ele cresceu à sombra de Davi. Você só sabe quem é Joabe por causa de Davi. Joabe era alguém que ninguém dava valor para ele. Era de uma família pobre de Israel que ninguém sabia quem ele era. Mas com Davi, Joabe cresceu e se tornou general. E Davi tinha um general que era Joabe, e Roboão, que era filho de Salomão, tinha um general que era Abner. Abner fez uma reunião com os anciãos de Israel e disse que ia unificar o reino com Davi. 2 Samuel 3,17. Eu quero muita atenção dos irmãos, amém? Diz assim, 2 Samuel, eu disse o 20, mas eu quero ler o 17. Vamos ler. E Abner falou aos anciãos de Israel, dizendo: outrora querias que Davi fosse rei sobre vós. Agora, pois, fazei-o assim, porque o Senhor falou a respeito de Davi, dizendo: pela mão do meu servo Davi salvarei o meu povo Israel das mãos dos filisteus e das mãos dos seus inimigos. Quem falou com ele? Deus. Então Abner, debaixo de uma palavra de Deus, versículo 19, Abner, debaixo de uma palavra de Deus, falou aos anciãos. Aí no versículo 19, a Bíblia diz: e Abner também falou aos de Benjamim. E depois Abner foi a Hebrom para falar com Davi a respeito do parecer de Israel e de toda a casa de Benjamim. E Abner veio a Davi em Hebrom, e 20 homens estavam com ele. E Davi ofereceu um banquete a Abner e a todos os que vieram com ele. 21. E Abner disse a Davi: levantar-me-ei e irei, e convocarei a todo Israel diante do meu senhor o rei, para que façam um pacto contigo, e para que tu reines
como desejar a tua alma. Então Davi despediu Abner e ele voltou em paz. Amém? Amém. Deixa eu perguntar uma coisa: isso era bom para a igreja ou era ruim? Era bom. Era bom. Vou unificar a igreja, Davi vai ser o rei de todo Israel, vai acabar a guerra civil e pronto, porque Deus falou. Amém? Amém. Mas, irmãos, o tal do irmão Joabe era difícil. Versículo 22: E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma excursão que traziam grandes despojos, mas Abner já não estava com Davi em Hebrom, pois esse já tinha se despedido e voltara em paz. Versículo 23: E quando Joabe chegou e todo o exército que estava com ele, disseram: Abner, filho de Ner, veio ao rei, e ele o despediu, de modo que voltou em paz. Então Joabe se dirigiu ao rei e disse: O que fizeste? Eis que Abner veio a ti, por que deixaste voltar em paz? 25: Tu sabes que Abner, filho de Ner, veio para enganar-te, e para conhecer a tua entrada e a tua saída, e para saber a respeito de tudo que fazes. E quando Joabe saiu da presença de Davi, enviou mensageiros a Abner, e o fizeram regressar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. 27: E quando Abner voltou a Hebrom, Joabe lhe chamou à parte, dentro da porta, para falar com ele em segredo, e o feriu no ventre, e ele morreu, pelo sangue de Azael, seu irmão. E Davi, assim que soube do ocorrido, disse: Eu e meu reino somos inocentes perante o Senhor do sangue de Abner, filho de Ner, para sempre. Abner tinha antes matado o irmão de Joabe, mas Abner tinha avisado, e ele continuou correndo e ele matou. Mas não importa, Davi tinha feito uma aliança com Abner. Irmãos, é assim: o pastor está construindo do lado de cá e Abner está destruindo do lado de lá, irmão. Oi! Deus te livre de ser um Joabe, meu irmão. Porque o pastor está construindo do lado de cá e Joabe está destruindo do lado de lá. Como é que acontece isso hoje? A pessoa se desvia, se afasta, o bispo vai lá, constrói, traz de volta, colhe. O outro já fica com raiva, já monta uma rebelião, já não recebe. É o espírito do filho mais velho, que não quer receber o irmão. Queridos, as pessoas não são nada no mundo, aceitam Jesus, começam a mudar de vida, começam a crescer, começam a ficar grandes, debaixo da unção do pastor. Quando eles estão grandes, eles começam a confrontar as decisões do pastor. E o alvo deles é o lugar do pastor. Dentro dessa situação, nós vamos para 2 Samuel 18 agora. 2 Samuel 18, versículo 9. Olhem para cá para vocês entenderem o contexto. Absalão havia se rebelado contra Davi, e o general de Davi continuou sendo Joabe. Davi tinha um desgosto muito grande com Joabe. Quando Salomão assume o reino, Davi pede a Salomão que mate Joabe, que dê conta da vida de Joabe, porque com o passar do tempo, Joabe foi crescendo tanto que ele tinha mais força do que Davi. Pastor, bispo e bispa, não negocie com o espírito de Joabe, porque vai matar seus filhos. Eu vou dizer, irmãos, o tal do irmão Joabe não tem o seu pastor em alta estima, nem em amor. Ele quer crescer no nome dele. Me revolta muito, porque eu sou pai. A situação aqui de 2 Samuel 18, 9. Porque Absalão tinha se rebelado. Porém a ordem de Davi é: não matem meu filho. Não matem meu filho.
E aí Absalão foi preso. Versículo 9 diz assim: e Absalão se aproximou para encontrar-se com os servos de Davi. E Absalão ia montado em uma mula, e a mula passou sobre grossos ramos de um grande carvalho, e a cabeça de Absalão ficou presa no carvalho, de modo que ele ficou pendurado entre o céu e a terra. Mas a mula passou adiante sobre os grossos ramos. Versículo 10. Um homem, diga um homem. Por que eu pedi para vocês frisarem? Porque esse cara mesmo era um homem. Vocês vão entender por quê. A gente não diz assim, fulano tal é um homem, né? E um homem, ao testemunhar isso, fez-se saber a Joabe. Quem? Joabe. Dizendo: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Versículo 11. Então Joabe disse ao homem que testemunhou disso: assim o viste? E por que não o lançaste ali mesmo contra o solo? Eu te daria 10 ciclos de prata e um cinto. E o homem respondeu a Joabe: ainda que recebesse 1000 ciclos de prata em minhas mãos, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, porque ouvimos quando o rei encarregou a si a Abissai e a Itaí, dizendo: guardai-vos quem quer que seja a respeito do jovem Absalão. Qual foi a ordem do rei? Não mata. Eu fico pensando no caráter desse soldado, que devia ser um soldado. O Joabe disse o seguinte: eu te daria 10 ciclos de prata. Era muito dinheiro, irmão. O homem disse: se você me desse 100 ciclos de prata, eu não queria, porque eu vi quando o rei falou. Esse homem tinha ou não tinha o rei em alta estima? Às vezes a gente tem novo convertido aqui que tem um pastor em alta estima, e tem pastor da igreja que não tem. Eu quero acabar com isso hoje. A partir de hoje, irmão, vocês serão parceiros de Cristo, para que todo nível de rebelião saia do meio desse território. Quem recebe? Eu quero que vocês sejam aqui, mulheres e homens, no sentido genérico da palavra homem. Eu quero que vocês sejam como esse homem, que tem o seu pastor em alta estima e amor. Glória a Deus. Versículo 13. O homem continua falando: de outra forma, eu teria comprometido a minha própria vida, porque nenhuma coisa fica oculta ao rei, e tu mesmo seria contra mim. Então disse Joabe: não me deterei aqui contigo. De maneira que tomou 3 dardos em sua mão e os encravou no coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio dos ramos do carvalho. E 10 jovens que traziam as armas de Joabe se puseram ao redor dele e feriram Absalão e acabaram de matá-lo. Queridos, eu quero que vocês olhem para mim aqui. Eu não estou falando de uma pessoa qualquer. O espírito de Joabe é o espírito de Satanás. Ele não pode entrar dentro da igreja. Está lá Absalão, está o decreto do rei. O homem tinha avisado. Ele pegou 3 lanças, 1, 2, 3 em Absalão. Depois chamou 10 homens que estavam com ele. Os 10 arrodearam com espada e o feriram, ele pendurado. Isso não é ter seu pastor em autoestima. E eu quero dizer a vocês, irmãos, tem gente que faz isso. E nós precisamos nos posicionar contra esse espírito dentro da igreja. Se você entende, dê um glória a Deus e diga amém. E diga misericórdia, Senhor. Acaso vos parece pouca coisa comer os bons pastos? E por que também pisoteais a erva que restou? Não vos basta beber as águas claras? E por que também sujais o resto com vossos pés? Enquanto as minhas ovelhas comem os pisoteados e bebem as águas turvas que vocês turvaram. Esse é o espírito de Joabe. Eu como bom pasto e pisoteio o resto. Eu bebo a boa água e sujo
o que fica. Olha para o teu irmão e diz assim: Deus tem misericórdia, irmão. Em Gênesis 24:12, Deus nos mostra um outro tipo de crente. Eliezer, em Gênesis 24:12, faz uma oração, porque qual é a história de Eliezer? Abraão precisava de uma filha, de uma esposa para o seu filho Isaque, e encaminhou Eliezer para resolver. Eliezer não pensou nele. Essa oração de Eliezer é linda. Gênesis 24:12 diz assim: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, um bom encontro, e usa de benevolência comigo para o meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Faze, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa o teu canto, peço-te, para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta será aquela que designaste para que teu servo Isaque case. Assim conhecerei que usaste de benevolência para com o meu Senhor. Amém? Amém. Olha o espírito de Eliezer. Ele saiu lá de Israel, foi até Arã para procurar uma esposa, e a oração dele: Senhor, não deixa eu errar, deixa eu fazer do jeito que o meu Senhor pediu. Pai, não deixa eu errar, deixa eu fazer do jeito que o meu bispo falou, deixa eu fazer do jeito que a minha bispa falou, não deixa eu me perder nas minhas próprias vontades, deixa eu fazer da forma como fui orientado a fazer. Esse é o espírito que você tem que desejar na sua vida, irmão. Esse é o espírito que você tem que desejar na sua vida, esse espírito maravilhoso de servo, porque Deus vai te honrar nele, Deus vai te prosperar nele. Davi morreu, irmãos, com uma mágoa no coração de seu Joabe. E quantos pastores hoje não carregam mágoas de pessoas? Eu, irmão, perdoo, mas assim, a gente perdoa, está perdoado, mas não sai da memória o fato ruim que a pessoa cometeu. Não sai da memória, está lá, porque para mim eu estou livre, mas quem errou manchou sua reputação, manchou sua história. A história de Eliezer é bonita, a história de Joabe é feia. Qual história você quer construir diante de Deus, irmão? Que história você quer construir? Joabe morreu com o sangue de Abner nas suas mãos. Eliezer morreu com o testemunho de uma esposa para Isaque. Você vai morrer com um testemunho de fidelidade na sua vida, para você e para a sua descendência. Se você recebe, dê glória a Deus, diga amém, dê um aplauso a Jesus. E rapidamente, para concluir, amados, em 1 Tessalonicenses agora, versículo 14, o apóstolo Paulo termina dizendo: também vos rogamos, ele roga que tenha os pastores em alta estima e amor, e diz o que? Também vos rogamos, irmãos, que exorteis os rebeldes, animeis os de pouco ânimo. Ah, pastor, eu não estou mais indo para a igreja. Se vocês souberem de alguém que não está vindo para a igreja, liga para essa pessoa, vai lá e diz: vamos comigo, eu vou te ajudar, vou fortalecer tua fé, amém? Amém. Sustenteis os fracos e sejam pacientes para com todos. E assim, irmãos, nós vamos estar caminhando com o Senhor. Eu queria dar, para terminar a palavra, o que para mim é uma chave para que essa igreja caminhe triunfantemente, e que você, meu irmão, nunca se envolva com nenhum nível de rebelião. Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vaidade, mas sim por humildade, estimulando os demais a se considerarem uns aos outros superiores a si mesmos. Que cada um não se ocupe daquilo que lhe é próprio, mas cada qual procure o interesse dos demais. Vou ler de novo.
Nada façais por contenda ou por vaidade, mas sim por humildade, estimulando os demais a considerarem uns aos outros superiores a si mesmo, que cada um não se ocupe daquilo que lhe é próprio, mas cada qual procure o interesse dos demais. Querido, se a gente fizer isso, essa igreja só vai crescer e prosperar no caminho do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Eu queria que você massageasse o seu coração assim, ó. Diga assim: Senhor, essa palavra chegou ao meu coração. E agora eu te peço, Senhor, me ajuda, para que a honra que sai da minha vida seja a expressão da minha fé em Ti, Jesus. Assim eu oro e te agradeço por tudo que o Senhor fez por mim. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora o apóstolo vai ficar lembrando o que, gente?